Cast e hoje nós vamos falar sobre como gerar autoridade criando um podcast. No episódio passado, se você não assistiu, clica no link abaixo, nós falamos sobre inteligência artificial, os desafios hoje para o mercado, seja na área da educação, seja na corporativa. Então, uma dica legal, assista o episódio passado. Como eu disse, hoje nós trouxemos aqui Júlia Camargo, ela é médica veterinária e gerente de marketing do Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, para falar um pouco da experiência dela como estratégia de podcast, que foi adotado pelo hospital, e também falar um pouco falar também com a médica veterinária Agnes Timoshenko, né? Timoshenko, acertei. E vamos falar um pouco com a Agnes também, ela é médica veterinária, gerente de marketing da Vet Family Brasil, Vet Family Brasil. Júlia, bem-vindas ao podcast e obrigado pelo aceite do convite, vindo de Campinas. Eu que agradeço. Fala um pouquinho quem que é você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, sou médica veterinária, ultrassonografista e também gerente de marketing do Hospital Veterinário Taquaral. Obrigada, James, pelo convite, mais uma vez. E é isso. Vamos lá, Agnes. Bom, eu sou a Agnes, também sou médica veterinária, formada em 2005. Sou gerente de marketing da Vet Family Brasil. Já atuei em diversas áreas, né, dentro da medicina veterinária, na atuação na indústria. E estou aqui também para compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido nesses últimos anos, com essa última experiência. Legal, duas mulheres de peso aqui hoje para falar um pouco sobre a geração de autoridade, né, no podcast. E eu vou começar assim com uma pergunta, né, básica para a Júlia. Júlia, hoje, como é que você vê o podcast dentro de uma estratégia de marketing do Hospital Veterinário Taquaral, comparado com antigamente? Antigamente a gente falava muito de blog post, né? Nós fazíamos muito post e hoje você vê que o post está cada vez mais caindo, né, em desuso, né? E você está atualizado na comunicação, é muito importante. Eu vejo que o Hospital Veterinário Taquaral de Campinas, ele já saiu na frente, a concorrência, por entender isso, né, e dar informação que os tutores precisam. Então a pergunta é, qual foi a sua experiência? Vamos começar, porque qual foi a sua primeira experiência no podcast? O primeiro feedback que vocês tiveram e por que vocês adotaram o podcast como uma estratégia de marketing, né, para os clientes do hospital? Sim, vamos lá. Então, como a gente conversou, né, antes de tomar essa iniciativa, que o podcast ele era só, a gente só escutava, né? A gente não tinha essa comunicação visual com as pessoas que estavam ali, né, fazendo o podcast. Então, quando a gente decidiu fazer, também a gente trouxe para isso dentro do hospital. Talvez, será que o tutor do pet não teria uma comunicação e um contato maior, né, com a gente, veterinário? Porque a gente sabe que no dia a dia é complicado. Você está levando lá seu bichinho que está doente, então você não quer saber de outra coisa, quer saber de cuidado. Então, trazendo um podcast para dentro do hospital, a gente né, pensou assim, eles vão ter o contato com o veterinário, contato visual, vai conseguir fazer laços ali, né? Então, foi o que a gente percebeu, a gente ficou meio receoso no começo com o podcast, porque é uma coisa muito nova e quase ninguém ainda faz, né, ainda mais no meio veterinário. Mas aí, quando a gente fez o primeiro e a gente teve esse retorno do tutor chegar lá no hospital e falar, é o veterinário do podcast que eu ouvi. Então, isso é muito legal, porque eles começam a não só ter, é o médico do meu pet, eles começam a ter uma amizade mesmo com a gente. Então, nossa, eu gostei muito. A gente teve muito retorno dentro do consultório, o veterinário, o tutor fala, nossa, eu vi que a senhora falou, foi muito legal. Para o meu dia a dia, foi algo que acrescentou. Então, de a gente estar andando no corredor e os clientes falam, nossa, a moça do podcast. Então, assim, é uma coisa bem inovadora, bem legal. Dá trabalho? Dá trabalho. Quantas vezes a gente já conversou e falei, James, eu não sei o que falar, quem que eu vou colocar? Porque são assuntos que, apesar de rotineiro, mas são assuntos sérios, que a gente precisa passar um conteúdo importante para o tutor. Então, teve vários assim, probleminhas no meio do caminho, mas que hoje em dia a gente está mais leve e eu acho que é muito legal o podcast, porque ele traz mesmo essa familiaridade.
Isso é legal, isso é legal. Agnes, você também acha que o podcast para hospitais, clínicas, né, enfim, pra qualquer tipo de empresa, né, traz realmente isso, que, ainda mais na área da saúde, né, traz essa conexão? Sem dúvida, eu acredito assim, eu vejo nas redes sociais, nos vídeos que são trazidos, além de você trazer o conteúdo, né, você associa a sua marca a um conteúdo de qualidade. Então, isso vai chancelar a qualidade do hospital e o cliente vai ter certeza que ele está levando em quem mais entende. Né? E conhecer a pessoa que está te atendendo, você cria essa... É como se você entrasse na vida da pessoa. As pessoas têm a impressão que elas conhecem aqueles veterinários, né? Que entram na casa deles. E você conhecer esse dia a dia do hospital, né? Conhecer a rotina deles, é muito interessante, né? No nosso caso, né, dentro da Vet Family, a gente fez um podcast relacionado a alguns temas, né, que é um tema para o médico veterinário, né, então acaba sendo um podcast fechado, né, e que a gente traz conhecimento. A gente fez trilhas de conhecimento, onde a pessoa assiste ele lê sobre alguns temas, então o último foi sobre precificação, e depois a gente traz pessoas, né, entendidas no tema, que são referência, e também donos de clínicas veterinárias, de hospitais veterinários, para falar sobre esse tema. Então, é uma maneira de você ver outras pessoas falando, e o que é mais gostoso, né, quando eu assisto um videocast, você está junto com as pessoas discutindo, né, parece que você está lá dentro da sala e você está conversando também. E é uma delícia, né? Além disso, você pode assistir do carro, ouvindo também o conteúdo, né? Claro que hoje em dia a gente tem visto bastante, né? A gente tem associado mais os vídeos, mas também tem essa possibilidade. Não, muito legal. Eu percebo isso também e vejo uma demandada de empresas adotando o podcast como estratégia de comunicação de equipe e vem dando muito certo, né? Uma vez que uma palestra não se dá para ficar voltando, ou você assiste uma palestra presencial, é válido? É válido, é claro que é. Mas a retenção do conteúdo, né, é muito menor. E um podcast, ele atrai mais a realidade. É isso que a gente está percebendo. Então, é legal a gente estar aqui conversando, porque assim, é realmente novo, né, esse formato, e a gente está descobrindo também possibilidades, né, que, como você falou, Júlia, nossa, é muito novo, a gente ficou meio assim receoso de se produzir. Né? Então, passamos essa primeira fase, né? Aí agora vem a fase 2 da melhoria. Né? O que a gente pode fazer melhor, qual o tema que a gente pode abordar, o tom de voz, a comunicação está chegando de forma mais simples para a audiência. Né? Então, procurar quem vai fazer, como vai fazer, e principalmente a audiência. Agora, Júlia, é um desafio, né? Porque, assim, um hospital grande com mais de 70 profissionais. E olha, que são 3.600 atendimentos, mais de 3.600 atendimentos por mês, né? Entre aves, enfim, e todos os pets. É um desafio, né? Porque você tem que falar para todo mundo e cada área do hospital é uma área. Então, você vai falar sobre cães, é uma demanda, né? Sobre gatos, sobre aves. Então, são demandas diferentes. Então, seria muito conteúdo para atingir todo mundo. Tem clientes que falam assim, olha, mas você não falou sobre o meu pet. Existe isso? Então, esse final de semana aconteceu isso. Inclusive, uma conhecida nossa lá do hospital, cliente, e ela falou isso. Ela falou, olha, eu tenho um cachorro, mas eu assisti o de calopsita. Porque o de cachorro foi tão legal que, de repente, como ela conhece um monte de gente que tem calopsita, ela falou, eu assisti para eu poder passar o acontecimento, sabe assim? O que vocês estavam falando, que é cuidados em geral, né? Quem não assistiu ainda, quiser clicar lá. Mas eu acho que sim. E muita gente também pedindo, fala de cobra, fala de, sabe? Então a gente tem esse desafio da gente, quem que a gente vai procurar para falar sobre cobra de uma forma mais fácil, né? Porque esses são assuntos mais específicos e que não é todo mundo que entende. Sim, não. Então é meio complicado, a gente senta, estuda e vê o que pode ser falado, que forma que vai ser falado. Porque também a gente tem bastante veterinário que é mais técnico, tem bastante veterinário que é mais simples, então tem o linguajar que é mais voltado para o tutor. Então, tudo isso a gente precisa ensaiar, precisa falar com o veterinário, porque às vezes a gente quer trazer um veterinário que vai falar sobre, sei lá, cardiologia.
E aí é muito técnico, ó, a gente precisa mudar um pouco a linguagem, porque também não adianta, né, James? Porque o podcast ele é uma coisa mais simples, então não é uma aula, né? Então são algumas coisas, alguns macetinhos que a gente vai mexendo ali, vai mexendo aqui, que é o que você ensina pra gente, né, inclusive. Então a gente também tem todo o seu respaldo, que ajuda bastante. É importante, né? Importante, então, eu sempre falo que é a questão do... Para quem você vai produzir esse conteúdo, quem vai assistir, quem vai ouvir, né? Entender as dificuldades. E hoje, no Google, a gente sabe que as pessoas procuram por lá. A primeira dúvida, ou quer adquirir um animal, ou quer saber sobre uma doença, ou comportamento, enfim, vai lá para o Google e pesquisa, né? No próprio Google já tem aquelas long tails, né? Que a gente fala que são palavras relacionadas, né? Uhum. As pessoas também perguntaram sobre isso. E ali tem muito conteúdo, muitas dicas para que as empresas utilizem como roteiro até, né? Não é somente o que a empresa quer passar, mas o que as pessoas estão procurando no Google. No assunto, né? Exatamente, exatamente. Então, você vai adquirir, por exemplo, um cachorro, quero adotar um cachorro. Fazer, né? É. Primeiros Onde passos. fazer? Então, o onde já dá um subtítulo, um subtema, né? De, opa, quais são as ONGs sérias? Quais são as ONGs que estão aí disponíveis hoje? E como é que a gente pode falar sobre as ONGs, né? Sem atacar, mas dizer qual é melhor, um checklist para saber se a ONG ela é realmente certificada, se ela realmente é séria, se realmente ela tem um compromisso com a vida. Então aí já começa um assunto. Filhote, adulto, idoso, né? Qual que eu adoto? Dá para saber a característica do pet, né? Ou seja, dá para a gente saber se ele veio de um maus tratos, que ele é agressivo, ou se ele daria certo com criança, para não ter a devolução depois, que gera um outro problema, né? Com certeza. Então você vê, de um tema macro sobre adoção, você pode fazer um podcast rico em informação para quem estiver procurando aquele animal. Então, utilizem o Google para que isso ajude, né, nessa formatação do conteúdo. Por exemplo, eu aqui hoje, eu não gosto de roteiro, mas é uma característica minha, James. É tudo na minha cabeça, né? Você já falou algumas coisas, a Agnes já falou algumas coisas, eu já estou aqui já na linha para a gente falar. Mas o ideal é que se faça sim, né? No mínimo um roteiro, começo, meio e fim, e que esteja abordando todos os assuntos, né, pertinentes àquele conteúdo. Lembrando que o Google vai dar a chance das empresas poderem ter o conteúdo ali como primeiro lugar, aquela que for mais relevante para o usuário. Então, por isso que eu falo, pensar sempre quem vai consumir esse podcast. Então, é importante isso. Agnes. Conhecer o público, né? A primeira coisa é saber o que você quer falar, mas se você não conhecer o público, o que você quer trazer para esse público, qual que é a carência desse público, né? A gente não consegue direcionar muito bem o conteúdo. Então, se por exemplo, no caso, o tutor, né? A pessoa que vai adotar, no nosso caso, o médico veterinário, são linguagens diferentes, são temas totalmente diferentes. Então, qual que é o seu objetivo também, né? Não só o público. Você quer atrair cliente, você quer ser conhecido no mercado, né? Você quer ser conhecido como referência do mercado. Então, traçar muito bem esses objetivos antes de iniciar, né? E de buscar conteúdos aleatórios, né? Muito bem lembrado. E hoje, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, tempo é escasso, né? As pessoas não têm tempo. Então, às vezes eu vejo, né, eu me deparo com conteúdos e falo, gente, por que eu gastei 15 minutos do meu dia com esse conteúdo, né? Então, assim, realmente conteúdos de relevância, não é buscar o que estão mais falando, mas o que vai realmente acrescentar, né? Gente boa para falar. E a conexão, né? Uma coisa que eu estava pensando quando vocês estavam falando, também pensando em tutores, né? Trazendo eles. As pessoas gostam de se ver lá, né? Não, lógico, você só pode chamar um tutor ou 2 tutores, contar histórias, né? Mas elas se encontram também dentro daquelas histórias, né? Histórias dos animais também, né? De tratamentos que foram, né, desafiadores. Então, também é uma outra dica que pode agregar bastante.
Não, sem dúvida, né? Você trazer a história, né, do tutor junto numa mesa, né, de podcast, até para tirar as dúvidas, né, que aquele tutor teve naquele começo, né, antes de procurar uma solução, é bem importante. Eu acho isso bem interessante. Até convido vocês que estão assistindo, né, a acessar o canal Tudo Sobre Pet, que é um canal focado para tutores e problemas dos pets. Então, sobre doenças, patologias, filhotes, né, comportamento. É bem legal. E sempre está trazendo tutores à mesa, né, discutindo e tendo, né, o tutor como uma referência de perguntas até, né? São perguntas, às vezes, que a gente acha que, vocês como médicos veterinários, falam, pô, mas isso é tão simples. Mas para o tutor, né, às vezes Você muito... se reconhece naquela pessoa, né? Exatamente. Quando você ouve. Traz isso. Então, é legal. E trazer as referências, né? Então, como a Agnes hoje, estou trazendo a Agnes, referência aí. Vet Family, quem não conhece a Vet Family, vai ter o link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais. E o Hospital Veterinário Taquaral, de Campinas também. Você conhecer um pouquinho o trabalho deles em Campinas. Nossa, muito legal, né? A gente falar sobre novos formatos de conteúdo, trazendo essa informação para as empresas. Eu vejo que tem um mar ainda de oportunidade para as empresas, né? E eu, James, tá? Eu acho que o maior desafio é sempre a produção de pautas alinhada, como a Agnes falou, nos objetivos da empresa, né? O que ela espera chegar quando ela tiver com a primeira temporada, que seja de 5, de 3, de 10, de 12 episódios, né? E como é que ela vai medir se o podcast teve sucesso ou não, né? Como é que vai medir, né, se o podcast foi aceito ou não? É só por likes, né? Tempo de visualização. Então, definir quais são os KPIs, né, os indicadores, antes, para você ter mais foco, né, no que você quer analisar, né? Eu vejo que num podcast novo, como o nosso aqui, esse aqui é o 7º episódio, né? Eu não estou preocupado muito com visualização. Eu estou preocupado em tempo de permanência que as pessoas ficam assistindo. Eu tendo tempo de permanência, eu já vou ter o indicador, por exemplo, se o podcast está sendo legal ou não. Né? E que ponto que a pessoa saiu do podcast, ou seja, que ela deixou, clicou ali para sair, né, que não está sendo interessante ou não. Então, na minha estratégia, é o tempo de permanência. Tá? Só para vocês saberem, o tempo de permanência médio de podcast hoje no Brasil, relacionado na plataforma do YouTube, é de 7 a 9 minutos. Tá? E aí, o que se faz? Vocês podem ver que no podcast aqui, ele tem o tema macro, mas ele tem os microtemas. Então, um podcast de 40 minutos, 50 minutos, eu separo ele em 2 ou 3 temas, subtemas, né, com base naquilo que a gente está conversando. Então, isso vai gerar o quê? 10 minutos, 12 minutos, até um pouco menos. Então, essa é uma estratégia legal, sabendo desses indicadores. É verdade. Qual é a ação que você pode tomar depois, quando você sabe disso? Né? O que a gente vai fazer para melhorar isso? Então, isso é o que eu coloco como importante. E quem trabalha com educação sabe, né? O tempo de atenção do usuário, de quem está assistindo, ele tem caído, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, realmente, um conteúdo de 1 hora, né, será que a pessoa tem esse tempo disponível e atenção, né? Exato, exato. Então, a gente procura realmente dividir os temas, como você faz, e trazer 15 minutos, 20 minutos no máximo, e também avaliar a retenção, né? Se a pessoa ficou e assistiu inteiro, poxa, é porque realmente aquele conteúdo prendeu, né? E um outro ponto que a gente gosta de trabalhar, né? Que eu gosto de trabalhar bastante, é o multicanal, né? Então, você trazer um conteúdo num podcast, num videocast, mas, por exemplo, no caso do hospital, fazer um evento presencial, chamando os tutores para discutirem algum tema, porque eles gostam de ter voz também, né? Também eventos online, que eles possam tirar dúvidas e trazer. Então, são várias maneiras, né, para você ser multifacetado e você vai criando essa autoridade no assunto. Né? Não, sem dúvida, muito importante. Eu tô aqui na cabeça aquilo que você falou, que é do tempo, né? A gente tem que ver isso mesmo, porque a gente tem que... O tempo das pessoas são valiosos, né?
Porque se você produz um conteúdo e dá aquela sensação de, putz, perdi meu tempo, perdi 15 minutos. E não acrescentou em nada, É. já era. Né? Porque assim, eu mesmo, né? O que a Agnes acabou de dizer, eu faço muita pesquisa no YouTube e aí acabo achando alguns conteúdos. Então, daquele mesmo tema que eu estava procurando, aquele assunto, eu fui para uns 3, 4. Né? Por quê? Porque o primeiro, ele foi raso. Uhum. O segundo, ele não atingiu aquilo que eu estava procurando. Então, é isso. Se você, no primeiro, conseguir trabalhar isso, por exemplo, hoje o assunto é como que o sucesso do Hospital Veterinário Taquaral, né, com a questão do podcast. Então, quem está pensando em ter um podcast na instituição, seja ela qual for, na veterinária ou qualquer segmento, né, o que esperar? Né? Então, é importante a pessoa ou a empresa, a instituição, saber onde ela quer chegar, né, e como ela produz um conteúdo realmente de qualidade. E não desistir. Estava no episódio passado, eu estava falando com o João Bachega, jornalista. Ele tem um podcast também, né, e falando sobre casamento, cerimônia e tudo mais, né? E ele estava falando isso, exatamente isso, né? O tempo das pessoas é muito valioso. Então, como é que ele pode abordar, ser mais assertivo no conteúdo, né, e entregar aquilo que realmente está dizendo ali, que está entregando. E foi bem interessante o bate-papo, porque foi a pergunta que eu fiz para ele assim, qual é o segredo do sucesso de um podcast, né? E ele foi categórico dizendo que são as pessoas, né? Ou seja, é a audiência que vai dar o ditame de se está sendo bom ou não, né? Em qualquer conteúdo. E não desistir. Porque às vezes a pessoa fala, mas a métrica das pessoas geralmente é visualização. Né? Essa parte é mais fácil. Por quê? Porque você compra a visualização. Você coloca lá no Google e faz uma campanha, daqui a pouco está com 3 mil, 4 mil. Mas essa não pode ser a principal. Ela tem que ser a secundária e a terciária. Por quê? Porque o mais importante é o conteúdo em si. É se o conteúdo está sendo relevante ou não. Então, é importante que os canais, na minha opinião, ficam pelo menos 6 meses produzindo com recorrência, né? Tendo um calendário editorial muito bem estabelecido, datado, e após isso analisar se faz a campanha ou ainda não, porque o primeiro momento é o quê? Analisar como é que está sendo a audiência, né? Como é que está chegando isso, como é que o Google está entregando isso, porque não é só entregar o conteúdo. Por exemplo, na Shinjuku, agora deve ter uns 6 ou 7 inscritos só. O canal é novo, não estou preocupado com isso agora nesse momento, vai chegar o momento quando a gente começar a trabalhar esse conteúdo por uns 6 meses. Aí sim a gente trabalha com o investimento. O Hospital Taquaral está com quanto tempo já? Com 5 meses, 6 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ó, agora é a hora de vocês já fazer uma análise e começar a pensar, né, em colher os feedbacks, obviamente vocês escolheram, mas pensar em alguma questão de visualização. Então a visualização, ela não tem que se preocupar agora e tem que pensar mesmo na qualidade do conteúdo, né, que vocês estão produzindo, se está agregando ou não, né? Ou não. Ô Agnes, fala um pouquinho assim da experiência da empresa com relação à Vet Family Brasil, com relação ao feedback dos ouvintes, enfim, dos associados, né? Mas antes, fala um pouquinho, mais sucintamente, o que a Vet Family ajuda? Porque assim, até hoje até eu estou um pouco na dúvida, não, eu li, eu fiz uma lição de casa, né, enfim, mas explica para o pessoal, né, o que a Vet Family faz, né, e como é que ela ajuda os veterinários. Certo. Então, bom, a Vet Family é uma empresa sueca, já tem 20 anos de mercado. E ela nasceu de médicos veterinários que, quem conhece médico veterinário sabe como que funciona essa rotina, né? O médico veterinário, ele fez a veterinária para cuidar dos animais. Mas, de repente, ele se depara com um monte de questões, né, de gestão. Então, ele tem que entender de gestão de pessoas, ele tem que entender de gestão financeira. E para ele é uma dificuldade muito grande, né? Enfim, então a gente ajuda o veterinário nesse desenvolvimento também na área de gestão. Como que ele se torna um gestor de sucesso, né?
Hoje, nós iniciamos no Brasil em setembro do ano passado, né, de 2022. Hoje já estamos com 320, 330 clientes, membros. E a gente traz conteúdo para eles, que a gente fala de gestão, então a gente falamos de precificação, medicina preventiva, gestão de pessoas, contratação. A gente identifica muito dentro do grupo de clientes quais são as necessidades, o que eles sentem mais dificuldade também para trazer esses temas, né? O que está em pauta, o que o pessoal tem trazido para a gente como dificuldade, né? E daí surgiu realmente o podcast justamente para adentrar e aprofundar alguns temas que eram levantados, como, por exemplo, a dificuldade de precificar, né? É muito fácil você precificar um produto, um medicamento, uma ração, né? Mas como você precifica um serviço, né? Como você precifica funcionário, um veterinário A, um veterinário B, né? Você leva em consideração, por exemplo, todo a estrutura do hospital, né? Então, tudo isso a gente ajuda, claro, trazendo veterinários que fazem isso, né? Que passaram por esse caminho das pedras, que tiveram todas essas dificuldades, né? Além disso, a gente faz negociações com a indústria, né? Para que esses veterinários tenham maior competitividade, né? No mercado. Essas negociações com a indústria seria o quê? A gente negocia desconto. Ah, Né? desconto. A gente negocia desconto, porque a gente sabe, por exemplo, grandes redes, né? Os descontos normalmente são associados ao volume, né? Então, por exemplo, um hospital como o Taquaral, que tem mais de 70 veterinários, né? Deve comprar medicamentos num volume muito grande. Então, muito provavelmente, eles pegam as melhores negociações no mercado, né? Mas algumas empresas que são 2, 3 veterinários, né? Se você não compra volume, você não tem uma diferenciação, né, no negócio. Apesar que até para os hospitais grandes a gente também consegue esse plus, consegue esse a mais, então acaba sendo uma vantagem competitiva, né, para eles, né? Mas não é uma grande rede que daí, né, não tem comparação, né? Então a gente auxilia nisso e também com informação, né? Porque o médico veterinário, hoje, o nosso mercado não tem informação, né? Muitos veterinários, para eles entenderem preço, né? Trazendo essa pauta, eles têm que ligar para as clínicas ao redor para saber quanto estão cobrando uma vacina, quanto estão cobrando uma castração, né? Então, a gente traz também esse comparativo entre os nossos membros, né? Lógico, eles não são protegidos pela LGPD, mas eles têm ideia de uma média de preço de consulta, de uma média de preço de vacina, tudo isso que acaba dando mais embasamento para o veterinário fazer a gestão do seu negócio, né? Enfim, então é isso que fazemos. Sensacional, né? Porque o mercado veterinário tem essa peculiaridade, né, do amadorismo, não entender gestão, até porque, né, o médico, né, não só o veterinário, o médico, o humano também, não tem isso na faculdade. Aí cabe Médicos, ao... dentistas, Exatamente. né? Todo mundo da área de saúde tem essa dificuldade. E aí cabe a cada um, né, fazer o que tem que ser feito, né, a lição de casa, que é a parte da gestão. Né? Então, acho que realmente é bem importante o trabalho de vocês com relação a isso. 300 e poucos membros já. Hoje 320, por aí. Então, assim, além disso, aí o membro paga alguma coisa? Como é que funciona? Não, hoje não. A gente conseguiu, né, tirar a cobrança do nosso membro. Então, que tem se tornado uma grande comunidade, onde os próprios veterinários se ajudam. A gente busca respostas também daquilo que a própria comunidade não consegue responder, ou tenta trazer especialistas para condensarem aquele conhecimento e darem um direcionamento melhor para que ele possa tomar decisões, né? Então, hoje não é cobrado nada. Quem quiser se inscrever é só entrar no nosso site, colocar alguns dados e fazer parte da comunidade. Né? Sensacional, hein? É o melhor ainda. Sensacional, sensacional. Aqui a gente tem muita carência, né? Então, o nosso objetivo realmente é conseguir esse desenvolvimento da profissão. Né? Você trabalha com muitos veterinários, né, James? Você já deve ter ouvido muito das nossas dificuldades, né? Enfim, então, que a gente puder ajudar, estamos aqui. Costumo dizer assim que eu sou quase um veterinário. Mais um pouco, né, gente? 10 anos, né, trabalhando com o mercado veterinário. E hoje a gente ampliou um pouco o nosso negócio, né, de produção,
Mas ainda a veterinária é os nossos... a gente tem bastante conhecimento aí com o mercado veterinário. Júlia, dá uma ideia aqui pro pessoal que está assistindo a gente, né? Qual foi, ou está sendo, a maior dificuldade? Porque assim, fazer, todo mundo pode querer fazer e faz, mas assim, o que você já dava de assim, desafio, o maior, aquele que fala, putz, esse aqui toma tempo ou é difícil. O que você colocaria dentro da realidade de vocês como hospital com mais de 70 profissionais ali? Foi mais ou menos o que eu falei, que eu acho que é escolher o profissional, e também achar um assunto, né? Não sei, para a gente acolher esse tutor. Então, às vezes eu falo, meu Deus, o que eu vou falar? Que a gente vem aqui e grava, né? É fácil, até agora já tá ficando fácil. Mas o que eu vou falar? O roteiro, né, em si, o que a gente vai... Às vezes eu sento com o veterinário e a gente fica olhando para a cara do outro, e agora? Porque não é fácil, né? Quando o tutor chega com o cliente, com o cachorrinho no consultório, o veterinário é fácil para ele. Que é a prática ali, o que o seu cachorro tem? Tá vomitando, vamos fazer isso, aquilo. Agora, quando a gente vai passar as informações para o tutor em forma de podcast, é muito difícil. Eu acho que, para mim, assim, o que foi mais complicado foi isso. O dia que eu cheguei aqui a primeira vez, sim, eu fiquei meio travada, falei, meu Deus, como que eu vou falar? Mas depois a gente vai pegando a prática e tudo bem. Agora, eu acho que montar o roteiro, os assuntos, né, o que a gente vai trazer, um assunto interligar com o outro, o que o veterinário X vai poder falar com o veterinário Y. Então, isso aí, para mim, ainda está sendo um desafio, juntar todos os veterinários, quem pode estar vindo, por que a gente... se o veterinário cardiologista vai sair de lá, quem que vai ficar para poder cobrir, né? Então, assim, apesar de a gente ter bastante veterinário, a gente sabe que tem muito tutor que tem preferência. Então, vamos na quarta, porque o doutor André, por exemplo, cardiologista, não vai atender. Vamos na quinta, porque a doutora Clarice não vai estar... É agenda, né? Alinhar a agenda de todo mundo. Então, assim, é sentar, fazer o roteiro e a agenda de todo mundo, quem que a gente vai trazer, porque a gente é de Campinas, né? Não é tão longe, mas, assim, demanda um tempo até chegar, a gente gravar tudo. Então, eu acho que o mais complicado é isso, a organização e o roteiro. Que ainda assim, às vezes eu te pergunto, né, James, o que eu vou falar esse mês? Porque não é você fazer qualquer coisa, entendeu? Porque é um negócio que vai estar no ar, que todo mundo vai, né? Igual a gente veio aqui hoje com você. Você estudou pra gente estar aqui, a gente fez um roteiro, passou, conversou. Então, é meio complicado. E a nossa rotina é muito corrida lá, né? Então, pra gente conseguir trazer o veterinário, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos, né, fazer o roteirinho aqui nosso. Então, isso é... Mas, assim, nada que uma boa estratégia e que eu aprendi bastante aqui quando a gente começou, você já me falou, Júlia, tem que pôr no papel, põe no papel, né? Faz todo o direcionamento. Então, isso todo mundo consegue fazer. É que demanda um tempo, tem hora que você rabisca, não sai nada, mas eu vou desistir. Mas não precisa desistir, porque dá certo, entendeu? Não E eu acho que vocês dão bastante respaldo também. Né? A empresa, assim, que faz os nossos podcasts aqui, que é o James, a gente nunca tá no escuro, né? Sempre ajuda. Então, quando a gente precisa, James, precisa de... Né? Porque é difícil mesmo, gente que não, né, não faz é um formato, por exemplo, que tipo de... Porque hoje o podcast ele tem um formato de entrevista, ele tem um formato de perguntas e respostas, né? E aí ele tem um formato livre. E aí o pessoal associa o podcast como algo de entretenimento, né? Isso é o principal que a gente vê entre as empresas, é isso. Mas o podcast não é entretenimento? Não, o podcast ele pode ser o que quiser. Né? Então, hoje eu vejo que realmente as empresas quando vão produzir um podcast têm dificuldade de como é que eu posso trazer o podcast como uma estratégia, né, para minha empresa, né? Porque eles consomem podcast como entretenimento, como entrevista, mas como transformar isso, né, em estratégia de comunicação da empresa para o seu consumidor. Então é um desafio. Eu não diria nem desafio, mas porque é muito novo ainda o podcast nesse formato para as empresas.
E eu vejo que tem oportunidades que as empresas ainda não conseguiram entender, ou as equipes de marketing não conseguiram ainda virar a chave. Falar, bom, olha, a gente pode produzir conteúdo nesse formato, vou ter esse desafio, né, da produção. Acho que o que você falou é bem pertinente, que é a agenda, né? Como você tem uma equipe muito grande... Foi isso que a gente, na primeira vez que você comentou sobre o podcast, a gente falou, como que vai fazer para todo mundo ir? Pra todo mundo. E aí você fala podcast no grupo, os veterinários já... Eu lembro que tinha uma fila na porta da minha sala. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Meu Deus, vai poder parar, se errar e voltar? Sabe assim, tinha umas perguntas, você vê as pessoas num desespero que parece que... Aí eu falo, não, gente, calma, que eu nem É um eu bate-papo, sei. é um bate-papo, né? E aí, Sua no fim, rotina, né? porque Você eles nada... estão acostumados com outras coisas, né? Outro tipo de atendimento, né? Aí, Não, realmente é um desafio para o médico veterinário. Uhum. quando eu vi o pessoal topando, eu falei, Marieta, né? Comentei com ela, falei, meu Deus, vai chover? Porque, assim, eles não falam, né? A gente pede pra fazer um vídeo, às vezes, pro Instagram. Ai, não tem como. Aí você vê eles chegando aqui, fazendo... Nossa, a gente, né, fica... Não, sem dúvida. outra coisa. O médico veterinário ele tem Curioso, que né? assumir o papel dele, né, junto à sociedade e começar a falar, né, ter a voz. É por isso que eu, ao meu ver, quando faz uma pesquisa hoje na internet, tem um monte de médicos veterinários que não são médicos veterinários e parece que são, né? E que têm opiniões. E aí coloca, olha, é bom fazer isso, olha, é bom fazer aquilo, né? E o médico veterinário que realmente estudou para aquilo, né? Acaba não tendo voz por coragem, né? De se posicionar, de se colocar. Então, o médico veterinário, com o podcast, também vejo uma oportunidade deles voltarem, né? E realmente a ter o papel dele na sociedade, que é... Também. A Exatamente. gente ouviu bastante isso depois que eles vieram. Nossa, eu tô outra pessoa. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso na vida. A gente ouviu isso na volta, Olha, sabe? que legal. Que legal. Então, é um negócio assim que você fala, gente, acrescenta muito, né? Não é só um podcast, que às vezes as pessoas veem que a gente vem aqui, você foi lá gravar? Tá, mas a gente teve um crescimento pessoal muito grande, que é o que eles falam. A gente cresceu internamente muito, agora se alguém me chamar, eu vou, sabe? Não, Então, e outro, né? O podcast, ele fica de eterno. Sim. Né? E aí eu volto na questão da recorrência, né? Por exemplo, nós começamos agora com a primeira temporada com 12 episódios. Já estou pensando já na segunda temporada. Depois, outros formatos que virão. Então, assim, é ruim para as empresas, né? Para a imagem da empresa, começar a criar um produto de comunicação, um podcast, e parar em 6 meses, parar em 1 ano. Por quê? Porque a pior coisa para a imagem da empresa nossa, esse conteúdo já fazem, sei lá, 3, 4 anos. Será que é válido ainda isso que eles falaram? E você vê, né, quando que foi lançado o último, então parece realmente desatualizado, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu acho que vale a pena pensar também quando os clientes estiverem fazendo o podcast é sempre ter uma conexão entre eles, né? Sabe aquele negócio de maratonar? Então, uma coisa, né, como você está trazendo, falamos disso, né, agora vamos... Então, sempre ter essa conexão e criar essa vontade e curiosidade de assistir o próximo conteúdo, né? Porque você engajou tanto no primeiro, né, ou no segundo, no terceiro, que você vai querer dar essa continuidade. Então, da mesma forma que você vê séries, né, e às vezes você não consegue parar, porque terminou aquele episódio, pô, e agora? De novo. Aí uma cliente que falou que assistiu do cão e foi assistir Calopsita. Então, Exato. assim, é um mundo totalmente diferente, mas... Exato. E assim, como que a gente prende o cliente desde o início, né? Se começar morninho, vamos começar para aquecer, pode ser que a gente perca muitos clientes no início. Na largada, né? Então, a gente já tem que começar jogando aquela informação, jogando uma isca para que ele possa ter continuidade e queira saber, talvez, as respostas que você vai trazer no final, né? Então, tudo isso vai trazendo esse engajamento e essa vontade de fazer parte, de se inscrever no seu canal e receber sempre esses conteúdos. Não, com certeza. E vocês estão assistindo aí, já clica no link aqui em cima. Vocês vão ouvir o podcast do João Bachega, jornalista. Ele vai falar o quê? Será que precisa ser um jornalista para ser moderador ou anfitrião? Né? Ou qualquer um da empresa pode ter esse papel?
porque é um desafio. Júlia está aqui, ela não é jornalista, ela é uma médica veterinária, né? A simples mortal, e se aceitou, se permitiu ter o desafio, né, de estar do outro lado e fazer as perguntas e tá moderando ali, ser a host, né, do Hospital Veterinário Taquaral. Uma baita de uma responsabilidade, porque ela é a pauteira, é ela que faz a edição. Então, clica no link que você vai ver o que o João Bachega, jornalista, fala sobre esse conteúdo. Júlia, eu acho que deu já quase 1 hora, né, que a gente está aqui. É bom falar, né? Depois que a gente pega o ritmo. Aí no final fica... Quero falar mais. Acabou, será que... Mas vai ter outras oportunidades, né, de se colocar. Eu quero trazer a Agnes mais uma vez, eu quero falar um pouquinho mais desse seu negócio, né, que é a Vet Family Brasil, e que a gente tem uma pauta dentro do time editorial, ele vai falar sobre negócios em vários outros segmentos. A gente pode trazer a Vet Family Brasil como o nosso primeiro tema dessa categoria. E a gente vai trazer outros temas, por exemplo, que já está aqui já meio que alinhado com o pessoal de e-commerce, né? Live e-commerce, né? Como é que surge o live e-commerce que hoje na China é comum e como que se pode utilizar essa estratégia de venda. Você sabia que eu estava assistindo o TikTok esses dias, estava vendo ali, aí uma menina vendendo produto, vestido. Então, quer dizer, olha que sensacional. E ela fazendo o voucher, olha, desconto só para quem comprar agora e tal. E a live dela lotada de gente comprando. Tem uma entrega, né? Uma entrega assim. Então, assim, o que era antes as agências fazerem, alguém fazer, o pessoal faz em casa. Né? Então, não tem desculpa de, eu não consigo vender, eu não consigo... Então, olha como é importante, né? A gente estar alinhado e o que está acontecendo hoje na internet para não ficar de fora, né? Então, a empresa que realmente não tiver alinhada a tudo isso... Atualidade, né? E é assim, é constante a mudança, né? O que você aprendeu hoje já não vale para amanhã. Então, assim, é um estresse, né? A gente sabe que é um estresse estar sempre atualizado, sempre inovando, mas é o mundo que nós vivemos hoje, tecnologia, né? Não dá para voltar mais. A gente tem que se adaptar a isso e estar sempre, né, inovando e trazendo novas soluções. E é erro e acerto. Erro e acerto. O que dá certo para um, não pode dar certo para você, ou enfim, e tá tudo bem. Né? Que bom que a gente tem diversos canais, né? Que cada pessoa se adapta melhor a um ou outro. Né? Então, o importante é chegar até as pessoas, né? De várias maneiras. E elas vão entendendo o que fica melhor para elas, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Nosso bate-papo foi muito legal. Olha, Júlia, obrigado pela sua vinda, pelo aceite do seu convite. Eu agradeço. Né? Sempre bem-vinda aqui. Agnes, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço também. o convite, James. Muito bom encontrar você sempre. E vocês que não seguem o canal, sigam o nosso canal. A gente vai ter muito conteúdo daqui para frente, tá? Em todas as áreas. A gente vai falar um pouquinho sobre negócio, sobre tecnologia, inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho sobre produção virtual. Então, o que pode ser feito hoje com produção das instituições? Uma empresa, ela quer produzir um evento. O que ela pode trazer de inovação? Realidade aumentada, os óculos, né, os VRs, enfim. Então, a gente vai trazer aqui especialistas em cada área e falar o que hoje as empresas podem estar produzindo, né, nas feiras. Tivemos um podcast também, já foi para o ar, que é o 5º podcast, falando sobre feiras e eventos, como é que as feiras estão se preparando, né, para a inovação pós-pandemia, depois de 2 anos de pandemia, como elas estão se preparando para inovar na parte de congressos, né, o que está acontecendo lá fora, como é que a cenografia virtual, né, e a nova experiência está acontecendo hoje, os podcasts nas feiras e eventos. Hoje você vai para as feiras, as empresas estão trazendo seu próprio podcast, tendo ali seu próprio canal ali, trazendo informação, coisas que eram só, enfim, não se dava para se produzir. Né? Então, a gente já está falando bastante sobre isso. Trouxemos o João, que é o jornalista, e também a Janaína, tá? Que é Head de Marketing da Nürnberg Messe. Tá bom? Então, obrigado pela audiência de vocês e espero vocês no próximo episódio. Até lá!